para esse tempo, eu creio que de fechar quase o texto de Apocalipse, né? Hoje nós vamos estar vendo o capítulo 20. E que estudo, né? Eu acho que você deve se recordar, lembrar do aspecto cíclico da narrativa, né? João vai como que aumentando, fazendo uma progressão das narrativas de acontecimentos, e elas vão se acumulando para chegar a uma narrativa só, né? Você percebe isso desde o início do texto, depois das cartas. Bom dia, Natália. Desde as cartas às igrejas, isso vai acontecendo. Você vê uma narrativa que procura explicar para você a respeito do que está acontecendo, mas parece que depois aparece alguma coisa anexa ali. Bom dia, Niedja, que vai acrescentando, e depois outra, mas está se falando da mesma coisa, só que acrescentando algumas coisas àquele mesmo acontecimento. E é interessante pensar nisso porque essa narrativa se dá por causa da visão que vai sendo dada a João, né? Que é uma visão progressiva, não é uma visão total e absoluta, né? É progressiva. E aqui, bom dia, Damares, aqui nós estamos chegando naquilo que se convencionou chamar o juízo final, né? O juízo de Deus, o dia do julgamento. O texto aqui vai falar como o dia do grande trono branco, o julgamento do trono branco. Bom dia, Juliana, bom dia. É o momento em que todos vão ser de alguma forma julgados. A gente vai perceber no transcorrer do texto que, em relação ao justo, o juízo dele está feito no livro da vida, né? Se ele tem seu nome escrito no livro da vida, bom dia, Gese, ele não passa por condenação, mas a obra de Jesus na cruz, bom dia, Everton, é que dá a ele a garantia de vida eterna, a garantia da bênção de Deus, do cuidado de Deus. Ele é justificado pela obra de Jesus. Bom dia, Carli. Diferente dos outros, né? Daí nós vamos falar do outro livro, né? Nós falamos do livro da vida, há um outro livro, mas a gente vai estar falando isso na narrativa do texto. Bom dia, Karina. Bom giorno. Que bom estar com você também. Então esse aqui seria o desfecho final de toda a história. E é interessante, hoje eu vou tentar fazer com você 11 ao 15, né? Para depois então entrarmos no 21 e 22, que já é a realização do reino, o novo céu, a nova terra, né? Que nós falamos tanto também, né? Mas esses 5 versículos que nós vamos tratar hoje, eles tratam especificamente do juízo final, do dia do julgamento. E é muito interessante porque as pessoas pensam que elas não vão ser julgadas, que Deus é bom e no final vai dar tudo certo, né? Bom dia, Dani. Mas a palavra de Deus é muito clara. Se você não passa pela graça de Jesus, pelo caminho que é Jesus para chegar ao Pai, e aí ocorre novo nascimento, salvação, libertação, como você quiser definir, ou transporte, como diz o apóstolo Paulo, das trevas para a luz, do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Essa conversão, né, que nós falamos, que nos habilita a ter o nome escrito no livro da vida, somos reconhecidos pelo Senhor, então nos resta juízo de Deus, não há outra saída, né? O Senhor vai estar julgando as nossas ações, o nosso comportamento, as nossas atitudes, aquilo que fizemos ou deixamos de fazer. O texto vai falar um pouco sobre isso, a gente vai estar vendo isso de forma mais detida, mas basicamente a primeira compreensão é esta, né? Esse texto, ele vai tratar daquilo que a Bíblia fala constantemente sobre o julgamento, o juízo final e a história. Na história nós ouvimos as pessoas falando sobre o grande juízo final. Bom dia, Elisete. Bom dia. E ele está se referindo a esse momento histórico que João tem a antevisão, né? Deus dá a ele uma visão desse momento, do desfecho da história, no dia do que nós chamamos ou denominamos então o juízo final.
Então o texto começa: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele, e a terra e o céu fugiram à presença dele, e não se achou lugar para eles. A primeira afirmação aqui, ela é, bom, lembrando aqui, esse texto, bom dia Luciano, ele é baseado, vamos dizer assim, você olha, é uma visão que João está tendo, mas essa visão que João teve foi descrita também por Daniel, no capítulo 7, dos versículos de 9 a 10. Interessante, eu vou ler para você ter uma ideia. Olha só: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Esta foi a narrativa da visão que Daniel teve. Agora nós vemos a narrativa da visão que João tem. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, não se achou lugar para eles. A primeira compreensão: vi um grande trono branco. É interessante que o Apocalipse vai usar essa expressão, bom dia Sé, grande, para mostrar a magnitude, o poder que emana desse então trono. E é branco porque é puro, porque é santo, porque tem poder de juízo, né? Então é o grande trono branco. E o texto diz aquele que está sentado nele. Se você lembrar, na narrativa de Daniel ele fala o ancião de dias, e aqui o que está sentado nele. Uma coisa interessante para se pensar é: não se descreve quem está sentado. Que interessante, não é? Isso aqui, como eu já falei para você lá atrás, tem muito da cultura judaica. Não se define, não se descreve Deus, né? Ele é, né? Aí a gente lembra da palavra dele dada a Moisés: eu sou. Então há um cuidado todo especial, uma reverência, um temor diante de quem ele é. E então o seu nome e quem ele é não é descrito pelas pessoas. Eles temem a própria descrição do nome. E nós sabemos, pela descrição, pela narrativa, que o que ele está querendo dizer é que o Senhor está sentado no trono, Deus está sentado no trono. E aqui nós vamos ver mais à frente, e os comentaristas vão entrar assim numa controvérsia, né? Quem está sentado no trono, Deus ou Jesus? Isto porque no Novo Testamento nós vamos ver diversas vezes, e até o próprio Jesus se referindo a isso, como o Pai teria dado a ele o poder de juízo sobre as nações. Então, a compreensão aqui é que, na verdade, ambos podem estar julgando as nações, tanto o Filho quanto o Pai. E é verdade também que o Novo Testamento fala de momentos de juízo da parte de Jesus, mas é apenas uma controvérsia colocada. O texto diz que ele está sentado no trono. A terra e o céu fugiram da presença dele. Aqui é muito interessante essa narrativa, porque a ideia da terra ter perecido, envelhecido como uma roupa, né? E Deus muda ela. O Salmo 102 vai falar sobre isso, Marcos vai falar sobre isso, Isaías vai falar sobre isso. Na verdade, Jesus vai falar em Marcos, né? 1 Pedro vai falar: tudo se derreterá, e Isaías desvanecerão como se fossem fumaça. Está falando de que vai haver uma ação sobre a terra, né? E aí fala-se dessa nova humanidade, esses que agora estão escritos no livro da vida, e vão ver uma nova realidade. E aí a narrativa vai para o capítulo 21, falando desse novo céu e dessa nova terra. Então a terra que nós temos, ao que parece, ao que se mostra, ela vai ser como que, eu não sei se o termo seria refeita, mas ela vai ser renovada, né? Ela vai ser renovada,
e vai ter uma aparência diferente dessa. Ela vai ser, nesse sentido também, tratada de uma forma nova, e nós vamos vê-la de uma forma nova, né? O texto diz que não se achou lugar. Deixa eu ver aqui, que eu achei aqui também. Uma interpretação literal fala da destruição, da aniquilação dos céus e da terra. Mas aqui, se a gente lembrar de 1 Pedro, como eu falei, de Romanos, fala de uma renovação, de refazer, de restaurar todas as coisas. Que Deus vai então restaurar todas as coisas, e esse acontecimento se dá imediatamente antes do que nós denominamos como o juízo final. Então não se achou lugar para essa terra, ela foi renovada, e aí o texto continua com a sua narrativa. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Bom dia, Maria. Bom dia, Maria Helena, ok. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono, né? Ali, Daniel fala sobre isso também, que eles estavam ali, os mortos, grandes e pequenos, e eles estavam ali porque seriam julgados, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente, você vai ver. Mas os mortos aqui mostra de forma muito clara que o julgamento é inevitável. Nem a morte, a primeira morte, como a palavra de Deus diz, vai impedir o juízo sobre aqueles que não creram em Jesus, sobre aqueles que não o receberam, não tem o seu nome escrito no livro da vida. Vão passar por juízo. A morte vai devolver, e o texto vai falar mais à frente sobre isso, vai devolver os seus para que sejam julgados, né? O texto vai falar para nós mais sobre isso aqui, ó. Então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então o texto vai falar aqui de dois livros, né? O primeiro, então, livro, eu quero citar para você, é esse livro que seria como que um compêndio, um prontuário, né? Bom dia, Diógenes. Um prontuário da nossa vida, onde estariam escritos todos os nossos atos por Deus. É a forma de entender o que João está falando. É como se houvesse então esse livro onde tudo está escrito para esses que vão a juízo. Então ali está testemunhado a respeito da nossa vida, do que fizemos ou deixamos de fazer, e nós vamos ser julgados por isso. Lembrando, se nós conhecemos a Jesus, entregamos a nossa vida, nós não entramos em juízo, né? Já estamos salvos, fomos justificados pela obra de Jesus na cruz. Então não se aplica aos redimidos, aqueles que foram salvos por Jesus, que são novas criaturas. Eles não vão passar por esta situação, mas os demais serão expostos diante desta situação e serão julgados então pelo Senhor nesse julgamento, né? Então aqui diz, então foram abertos os livros, ainda outro livro, o livro da vida. O livro da vida, como eu falei para você, é o livro onde consta, né, que nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus. Por isso que você ouve muitas vezes um pregador falar, né? Se você recebe Jesus como seu Salvador, você ganha salvação, você ganha uma nova vida, e ele escreve o seu nome no livro da vida. O livro da vida é esse, onde aqueles que foram salvos, aqueles que reconheceram Jesus, estão escritos pelo Senhor. O Senhor escreveu o seu nome no livro da vida, né? Então o livro da vida foi aberto, diz o texto, aqueles que eram salvos, estão salvos, não vão ser julgados. E aí o texto fala, na sequência, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito. Então, e aí volta novamente para a profecia de Daniel 7:10 e de 12, 1 a 2, quando fala desse tribunal do céu e a corte assentada, os livros abertos, e agora vão ser descritos as coisas, as práticas desses que agora se apresentam para juízo, né? E é interessante, os mortos
foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. Então aquilo que eu falei para você é como se fosse um prontuário onde todos os nossos atos, todo o nosso comportamento, todas as nossas atitudes, tudo aquilo que fizemos de bom ou até de ruim, vai ser pesado agora em julgamento diante do Senhor, né? Na sequência, o texto vai falar: o mar entregou os mortos que nele estavam. É muito interessante pensar nisto, especialmente quando a gente olha para esse contexto aqui. O judeu, ele preza muito pela questão do enterro, do ofício fúnebre, né? No sentido de honra, de dignidade ao morto. Mas aí vem essas perguntas para nós, né? Mas e aqueles que morreram nos mares, né? E aí vem todo um mito disso também, da situação do poder e da forma como o mar traga as pessoas, e aí você não tem como honrar aquela pessoa, né? Ela está perdida no mar, vai ser, quem sabe, consumida por peixes ou pela própria situação do mar, né? E não vão poder ser honradas. E a gente diz: eu já vi até conversa como essa, né? Se eu perder, por exemplo, a minha perna, como eu vou entrar no céu? Primeiro que nós vamos entrar em um novo corpo. Com respeito a esses que vão ser ressuscitados com o corpo, né? Óbvio. E não há exceção. O mar entregou os mortos que nele estavam, ou seja, todos voltam para esse juízo. Mesmo que seja para serem lançados no lago, e é a situação aqui, né? Para serem lançados no lago de fogo, que é a separação eterna de Deus, a segunda morte, né? Porque esse juízo tem essa finalidade, de julgar e lançar no lago de fogo aqueles que não encontraram o Salvador, né? Junto com o anticristo, que é a besta que emerge da terra, ou a besta que emerge do mar, né? Que é a besta que emerge do mar, que é o anticristo, a besta que emerge da terra, que é o profeta, a grande prostituta, Lúcifer, Satanás e seus anjos, todos lançados no fogo, no lago de fogo, e também aqueles que não conheceram o Salvador. O texto continua e diz: a morte e o inferno, deixa eu ver aqui, a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, acidentes não vão impedir o fato do julgamento. A pessoa morreu no edifício Andraus, né, lá atrás, e ela foi queimada viva, mas ela vai ser restituída para ser julgada. É o que o texto está querendo dizer. Não há escape para isso, para ninguém. A única condição de escape desse dia de juízo é ter passado pelo caminho que é Jesus. É ter recebido Jesus como Senhor e como Salvador e vivenciado essa nova vida em Jesus. Caso contrário, nós vamos ser julgados um por um, segundo as nossas obras, conforme o texto diz. Isso baseado então naquele livro que eu falei, que é o que, conforme João descreve, né? Um livro onde estaria narrado toda a nossa vida, toda a nossa história, né? Uma retrospectiva de tudo que fizemos, de tudo que deixamos de fazer, de tudo do nosso comportamento, das nossas atitudes em toda a nossa história, em toda a nossa vida, né? A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Aí nós vamos para o versículo 14, quase o final. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo. Então a morte e o Hades são lançados no lago de fogo. Esses monstros vorazes, né, que é a morte e o inferno, que tragaram tantos seres humanos, serão agora tragados pelo lago de fogo. É interessante isso aqui, né? Porque a gente fica pensando, quando a gente pensa no Hades, aqui é o lugar dos mortos, a gente pode pensar tipo numa sala de espera, né? Para usar uma figura, e aí a gente vai lembrar, por exemplo, da parábola que Jesus conta do rico e Lázaro, né? Onde Lázaro aguarda
a bem-aventurança com Abraão, e o rico aguarda as situações do inferno, né? E o que o rico pede a Abraão é que ele possa dizer a Lázaro para tocar os lábios dele, aliviar a dor que ele está passando. O que diz aqui é que isso é irrevogável, não há mais como escapar disso. O dia da graça é hoje. Lá não há mais graça de Jesus. Lá a lei vai ser aplicada em toda a sua extensão sobre a vida daqueles que não receberam a graça de Jesus. É isso que o texto está querendo dizer para mim e para você. E esses serão lançados com todo esse pacote, né, de inferno e Hades. Bom dia, Jackson. No lago de fogo, né? E esta, então, conforme diz o texto, é a segunda morte, né? A angústia e o sofrimento dos ímpios no inferno são inimagináveis pensando nisso. É o que eu falei da parábola do homem rico, né? Que descreve o inferno como uma agonia, como fogo, um lugar de tormento. E ali o homem rico, separado de Abraão, de Lázaro, e Lázaro no céu, sofre a segunda morte, que é tanto espiritual quanto física, no sentido de, não física de aniquilação. Se fosse aniquilação, ainda estava bom, né? Que é o conceito que uma seita hoje tem, né? Aniquilamento da alma, vai acabar tudo, vai evaporar e acabar. Não, é sofrimento e tormento eterno no lago de fogo, né? Que queima, mas não consome, né? Que é o que o texto diz, né? Então esta é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte que nós conhecemos é a morte física, que conforme o próprio texto diz, não separa-nos do juízo, pelo contrário, a morte nos entrega ao juízo de Deus no último dia, no juízo final, né? Para que nós sejamos julgados por Deus mediante o livro, onde está a narrativa de tudo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E aí o texto vai concluir dizendo, né? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, não existe opção, não existe misericórdia, não existe graça aqui. Ah, mas pastor, Deus, como assim, né? Ele é bom, ele vai se compadecer das pessoas. Ele já se compadeceu das pessoas. E concedeu, ele entregou seu próprio filho para que morresse por aqueles que são pecadores. E se os pecadores crerem na substituição de Jesus que ele fez na cruz do Calvário, são salvos, são libertos, não passarão por condenação, se crerem em Jesus como substituto que paga o preço dos nossos pecados, alivia a nossa vida e nos dá salvação. Mas é preciso crer. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai por mim. Ou seja, Deus é muito bom, Ele não é bom, Ele é excelentemente bom, ao ponto de entregar seu próprio Filho, para satisfazer a justiça de Deus. Porque pense, se depois de pessoas terem entregue suas vidas a Jesus, viverem vidas de santidade, chegar nesse momento, você dizer para Deus, dizer, não, eu perdoo Ele, deixa tudo certo. Esse seria um Deus injusto, não é verdade? Até porque nós não pagamos o preço do nosso pecado, ninguém pagou, mas Jesus foi entregue da parte do Pai para pagar o preço dos nossos pecados. O que fica para mim e para você? O que resta a nós? Apenas crer nele e entregar-se a ele, para esta nova vida. Aí o grande embate das pessoas, mas eu, especialmente olhando de um conceito meramente humano, mas eu não quero virar crente, porque daí eu tenho que deixar de fazer aquilo, não posso fazer aquilo outro. Mas quem é que disse para você que a vida do cristão é um não pode? A vida do cristão é tudo posso naquele que me fortalece. E eu tanto posso que posso abandonar o pecado, posso deixar de fazer as coisas que não agradam a Deus. Já não é para mim uma situação de impossibilidade. Agora o Espírito Santo torna isso possível em mim. O Espírito Santo habitando em mim faz casa, faz morada de Deus em mim. E agora eu sou identificado com a mente de Jesus. E a minha mente, que era caída, quedada por causa do pecado, que foi afetada por causa do pecado, começa a ser restaurada em Deus através do Espírito Santo para me fazer conforme Jesus.
E é isso que o texto diz de Filipenses 1,6. Ele começou a boa obra e vai completar. Ou seja, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu reconheço o fato de que eu estava separado dele por causa do pecado. O pecado fazia separação. E Jesus morreu para estender uma ponte nesse abismo e me fazer trazer a possibilidade de agora atravessar o abismo por essa ponte que é Jesus e me encontrar com o Pai. Então agora eu encontro isso mesmo, Carly, a verdadeira liberdade em Deus. A verdadeira liberdade. Porque agora eu vivo para a liberdade que Ele me deu. E eu sei que apesar de, por minhas forças, muitas vezes não conseguir alcançar a alegria, a paz, por minhas forças, Ele concede-me por sua graça. Ou Ele concede isso a mim por sua graça e por seu favor. Ele me capacita, Ele me provisiona, Ele me habilita a ser segundo o coração de Deus para a glória de Jesus. E é isso que Deus está operando em nós, e é isso que o texto está querendo dizer. Isso é um apelo à nossa vida, no sentido que ainda vivemos a graça, mas esse tempo vai chegar, onde a graça já não vai mais imperar, ela não vai ser mais uma possibilidade às pessoas, então elas estarão entregues ao juízo de Deus, e o juízo de Deus, nesse sentido, e nessa condição, é implacável, não é questão de ser cruel, é implacável. Os homens foram avisados, foram notificados disto, mas resolveram não receber Jesus como Senhor, resolveram viver a vida por sua própria força, no seu próprio ego, e não se curvaram diante da salvação, diante do Senhor. Portanto, se entregando aos seus próprios prazeres, se desfizeram do conhecimento de Deus, desprezaram o conhecimento de Deus e viveram como se Ele não existisse. Agora chegou a hora, esse momento do juízo é o momento chave, onde todo ser humano vai se confrontar com o grande Senhor. Aqueles que creram no Salvador para a vida, aqueles que não creram no Salvador para a morte eterna, para o juízo de Deus e para a morte eterna. Então, esse texto traz a mim e a você o esclarecimento a respeito disto. Haverá um dia sim, em que os mortos ressuscitarão, em que os vivos serão julgados por esse livro que tem a narrativa dos nossos acontecimentos, ou aqueles que foram salvos e têm seus nomes escritos no livro da vida, estarão já com Jesus reinando, estarão usufruindo dessa eternidade que Deus promoveu para mim e para você, mas os demais passarão por juízo e serão lançados então no lago de fogo. A narrativa e a visão de João continua, e no capítulo que segue, o capítulo 21, a pastora Esther vai estar falando sobre o novo céu e a nova terra. Que texto tremendo, não é? Agora é a premiação, o galardão daqueles que receberam Jesus, que entregaram suas vidas, que permaneceram nele, que continuaram no Senhor, que foram fiéis até a morte. Agora a coroa da vida se manifesta a mim e a você, a nós que cremos no Senhor. Vi um novo céu e uma nova terra. É o início da narrativa de João no capítulo 21. E a pastora Esther vai estar falando com você, com certeza amanhã. Mas que coisa tremenda podemos saber que vivemos graça. E talvez você esteja até nos assistindo hoje ou em outro dia à frente. E eu quero apelar ao seu coração. O tempo da graça é hoje e ela está disponível para você. Se você no seu lugar onde você está, independente de eu estar ou alguém estar com você, o Pai amado está, Ele ama a sua vida e quer restaurar você. Se aí aonde você está, você disser ao Senhor, Senhor, sim, eu sou um pecador e eu preciso do teu perdão, e eu reconheço que o teu filho foi entregue para reatar o meu relacionamento contigo. Eu posso receber vida eterna, eu posso receber uma nova vida, e eu quero essa nova vida. Jesus transforma a minha vida, cura-me, Senhor, lava-me do meu pecado e me dá essa nova vida. É a semelhança do que aconteceu com o ladrão na cruz. Ele não teve tempo para práticas de boas obras, mas ele confessou Jesus. Mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
E o Senhor Jesus trouxe uma palavra incrível para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque ele passou pela porta, porque ele entrou pelo caminho, porque ele recebeu o Salvador na vida dele no tempo da graça. Você também pode fazer isso agora, sozinho, aonde você estiver, entregar a sua vida ao Senhor. E então o Senhor vai começar a operar em você transformação, através da presença do Espírito Santo em você, através do conhecimento que você vai adquirindo na palavra de Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Amém? Eu quero orar com você ao final desta meditação no texto de Apocalipse 20, 11 a 15. Então vamos lá, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos no Teu Filho, pela salvação que Ele veio nos trazer, salvação tremenda e maravilhosa, Senhor, salvação incomparável. Nós Te bendizemos, ó Jesus, por Teu amor por nós, a forma como o Senhor tem transformado as nossas vidas e provisionado para nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, e nós estamos atravessando por esse caminho para uma eternidade abençoadora, abençoada na presença do Pai. Te agradecemos, Senhor, louvamos o Teu nome, oramos, ó Deus, para que o nosso dia seja um dia de testemunho para aqueles que ainda não Te conhecem, para que, como nós, possam também atravessar esse abismo, por esta ponte maravilhosa que é o Senhor Jesus, possam conhecê-lo como Senhor e Salvador, as pessoas com quem nós nos encontrarmos nesse dia. Dá, Senhor, um dia abençoado a cada um de nós. Nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a você, um dia cheio da presença do Senhor. Amém.